Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão a ver ou ouvir o podcast Contra a Curva, o teu podcast Fórmula 1 da Fair Play. Eu sou o Luís Moura, estou com o Diogo Soares e com o Ruto Ribeiro. Boa tarde aos dois. Este episódio é de rescaldo ao Grande Prémio da Hungria, vencido por Lando Norris, e começamos por aí. E vou começar com uma pergunta provocatória para a Ruth. Ruth, visto o Zac Brown com um olhar mais sorridente, mais descansado, ou achas que aquilo que falámos do último episódio era uma pura teoria da conspiração? Queres que eu te diga mesmo honestamente? Não vi nada. Claro, Não vi nada porque assim que passaram a bandeira de xadrez eu apaguei a televisão. Acabou-se. Eu no domingo não queria ver mais nada. Aquilo foi muito mal. E portanto não vi. Vocês disseram logo, oh, a Lô já se está a rir. E eu foi logo, não sei, nem quero ver. eu Quero concordo ver nada do pódio. com, com a Não, minha opinião, eu o concordo, ar mais concordo, sorridente do Zac concordo. Brown. Concordo na totalidade. Porquê? Porque cada vitória de Norris aproxima-se daquelas declarações que ele deu naquela série muito conceituada da Fórmula 1, que é We are now entering the Lando Norris era. A questão é que lhe falta, para começar, falta-lhe ser dominador. Depois falta ganhar um campeonato. E não conseguindo ser um dominador, não vai haver nenhuma era de Lando Norris, como é lógico, da mesma forma Eu, que eu- quando o Kimi Raikkonen foi campeão, não houve nenhuma era de Kimi Raikkonen. Claro. Eu posso começar por essa parte primeiro. Falta o Lando Norris ser dominador, também para começarmos a fazer um trabalho mais sério, a falar de Fórmula 1. Quer dizer, eu acho que tudo aquilo que o Lando Norris não foi nesta corrida foi dominador. A corrida cai nas mãos. Acho que é simples. Há uma estratégia mais bem conseguida por parte dele, por parte dos engenheiros dele. Quer dizer, ele começa e agora se a memória não me atrai, ele começa em terceiro. E depois cai uma ou duas posições no arranque, quer dizer, ele faz não é que o arranque tenha sido mau, mas depois, quer dizer, fica completamente ultrapassado, tenta fazer uma manobra que não se percebe muito bem. E as coisas não funcionaram bem. Ele faz um mau arranque no sentido em que perde posições da primeira volta. E depois nunca foi realmente competitivo ou capaz sequer de chegar a Piastri e Charles Leclerc quando estava atrás deles. A McLaren optou por uma estratégia de apenas e só uma paragem para o lado e depois quando o Piastri chega já é tarde demais. Portanto, não sei se concordam comigo neste aspecto. A mim parece-me que é uma análise de corrida mais ou menos factual, mas quer dizer, é um bocado ingrato para o Leclerc, que já lá vamos falar essa corrida longuíssima para a Ferrari, mas que é um bocado ingrato para o Leclerc e para o próprio Piastri, mais para o Piastri nesta luta pelo Campeonato do Mundo, ver que perde terreno para o seu colega de equipa quando ele não teve um fim de semana bom, lá está. Para essa nova era do Lando Norris que o Diogo e bem falava sobre as declarações de Zac Brown. Em relação ao Zac Brown, atiçando um bocado a discussão, quer dizer, é mais do que evidente. E a realização também faz questão de focar logo a reação do Zac Brown quando os McLaren cortam a linha da meta e quando é o Piastri parece que está num ambiente muito melancólico. Quando é o Norris, por muito má, por muito rasca que seja a vitória, é sempre um motivo de enorme alegria para o Zac Brown. Não sei, Diogo e Ruth, se concordam com esta minha análise e onde é que teve a chave da vitória de Norris para ali na paragem. Onde é que teve a chave do Norris? Ah, olha, foi a Ferrari que a perdeu e deixou lá pelo caminho e o Norris apanhou. Sim, em parte concordo com o que a Ruth diz, que há uma grande derrota da Ferrari. Eu acho que a derrota da Ferrari é ainda maior É que mais que uma do vitória da McLaren é uma derrota da Sim, Ferrari. exatamente. A derrota É que da Ferrari provavelmente é era a maior que a única vitória. corrida em que tu ias conseguir ver uma vitória. Eu acho que não vamos ter mais nenhuma corrida este ano que nos faça acreditar como esta nos fez acreditar no início. Não, porque as condições eram perfeitas para quem sai da primeira curva em primeiro lugar, porque é uma pista extremamente complicada de se Ultrapassar. ultrapassar. E isso ficou bastante visível
principalmente no final, no fim da corrida, nas últimas 5 6 voltas, quando o Piastri chega atrás de Norris e chega perto, mas nunca é perto o suficiente para ultrapassar, precisamente porque as características da pista dificultam este ar limpo que é necessário aos pilotos que rodem atrás para conseguirem aproximar-se dos pilotos que estão à frente. E além de nessa parte eu concordar com o Rudd, que lá está, é uma derrota maior da Ferrari do que uma vitória da McLaren, até porque à entrada do fim de semana era praticamente garantido por toda a gente que a McLaren iria vencer. Agora, como dizias no início, Luís, isto é uma vitória que cai nas mãos do Norris, porque eles, numa altura em que não tinham nada a perder, que estavam em quinto, arriscam em ficar à frente. E é uma boa aposta por parte da McLaren, porque lá está, não é fácil de ultrapassar naquela pista. E é preciso haver uma grande conjugação de fatores para haver uma ultrapassagem. A última vez que eu me lembro de ter havido uma ultrapassagem assim no final da corrida, depois de duas estratégias diferentes por parte dos dois pilotos, foi a Max e Hamilton em Hamilton. 2019. Exatamente, em 2019 ultrapassou o Verstappen quando o Hamilton decide ir às boxes uma segunda vez, quando ninguém Pois é, programava uma segunda paragem. em 2021 também há uma grande corrida entre Hamilton e Verstappen. Num Hungaroring, não sei se com uma estratégia diferente, já não me recordo muito bem, mas foi a desforra do Max, se não me Não, falha a não, memória. não, Este ano não, também, isso depois foi em Paul Ricard, quando Sim, a Red Bull foi em Paul Ricard, mesmo. sim. Sim, A Red Bull tira, eu lembro que o Max tira quase 10 segundos nas últimas voltas no stint com pneus macios, que é uma coisa surreal, fica na memória de sim. qualquer um. Ah, este mas ano o pronto, Max e o Hamilton também tiveram na disputa. Não foi tiveram, pela mesma. Não foi pelo tiveram lugar do o, pódio. o Hamilton que também tem um grande fim de semana. Ah, mas em relação a essa, tu disseste que a corrida foi perdida pela Ferrari. Achas que deixar a Ferrari estar nesta posição de vencer uma corrida, de ter um ritmo muito positivo com o Leclerc do primeiro stint até à paragem, que isso também não é um erro da McLaren de qualificação, uma precipitação, uma falta de atenção, falta de comprometimento, algo do género? Achas que é mais mérito da Ferrari do que de mérito da McLaren? Pá, eu acho que pode ser a conjugação dos dois, porque tu vês na quali os tempos da Q2 da McLaren foram melhores que os tempos que eles depois fizeram na Q3. Portanto, houve ali depois aquela questão. Ele, eu já não lembro, foi o Lando ou até os dois. Mas se fizessem na Q3 o que fizeram na Q2, a pole não era do Leclerc. No entanto, há todo um mérito da Ferrari, porque lá está, o Leclerc conseguiu com aquele carro que não é um trator, vá, que há carros piores ali, mas também não é o melhor carro que ali anda neste momento, conseguiu puxar-lhe ali, sabe-se lá como aqueles pauzinhos para lhe dar a pole. Portanto, é possível que haja então de mérito da McLaren, porque lá está, eles mostraram na Q2 e tudo que podiam fazer melhores tempos. Mas também há muito mérito da Ferrari na pessoa do Leclerc para fazer o que fez. Eu, Eu acho que o Leclerc faz uma das minhas voltas, ou melhor, uma das melhores pole positions da carreira. E eu lembro-me daquela em Baku em 2021, lembro-me da de Mónaco em 2021, que depois também é melhor não falar do que aconteceu na corrida, ou antes da corrida. Mas o Leclerc tem esta capacidade de fazer voltas extraordinárias em qualificação. Sempre teve desde os tempos de Sauber ou de Alfa Romeo. Na altura acho que já era Alfa Romeo. era Ah, fogo. exato, falta. E agora até me lembrei daquela volta que faz na Alfa Romeo.
em Interlagos, começa a chover e ele mete macios e passa o Q3 de macios numa pista que já estava molhada. Portanto, o Leclerc é um piloto extremamente capaz em qualificação e aquilo que as estatísticas dele dizem, aquilo que a carreira dele diz é que basicamente ele poderia fazer todas as pole positions do campeonato e não ia ganhar todas as corridas. A verdade é Nem essa. metade, Nem nem metade. metade das corridas ganhava. Aliás, Aliás, tens os dados. nas últimas 16 pole positions ganhou uma vez. Foi no Sim, Mónaco. Ele tem 20 e tal sim, pole também. positions e tem 27 oito pole vitórias. positions. Exato. Não chegam a 8 Portanto, vitórias, ou chegam? Ele tem 8 Chegam. vitórias. São O 8 Lando vitórias, agora sim. passou, está na fase em Isso que é que é mau. os fãs do Lando acham que isso define que ele seja melhor piloto que o Leclerc. E siga, porque Não um é campeão, assim um que campeão do mundo com funciona. 9 vitórias na pausa de verão é uma coisa assim. Pronto. 9 vitórias não são todas esta temporada, né? Mas um campeão, uma pessoa, um piloto que quer ser campeão do mundo ou que se acha capaz de ser campeão do mundo ou que é um claro candidato a campeão do mundo e a meio de uma temporada que salta pelo título só tem 9 vitórias na carreira, não é propriamente um currículo brilhante para o campeão do mundo. Não, mas até porque o Norris ainda não é o piloto da McLaren com mais vitórias na temporada. Não, na temporada não muito é. bem, Diogo. Eu gosto quando tu completas os meus argumentos com factos. Mas falando do Leclerc, eu acho que é dos, a par do Verstappen, é dos pilotos mais rápidos em qualificação e que de vez em quando nos surpreende com estes momentos. Eu acho que ninguém estava à espera, porque ele passa de uma forma muito aflitiva à Q2, passa de uma forma também muito complicada à Q3, faz uma primeira volta que é. Não, não é que seja terrível, mas também não é boa, não é uma volta que o colocava nem na segunda grelha, nem na segunda linha da grelha de partida, e de repente, quando os McLaren já tinham acabado a volta, quando toda a gente pensava que ia ser um 2 para a McLaren novamente, eis que o Leclerc surge ali a lembrar o Russell em 2022, por exemplo. Também no Hungaroring, quando faz aquela volta, é o último piloto a completar a volta e faz a pole position. Isso é de piloto, não é? É de, é de piloto, e é de alguém que tem muita capacidade e muita qualidade. Não sei se alguém quer seguir. Acho que já sabem ter apreciado mais ou menos o mesmo do que o Diogo. Ahm, o que é que a Ferrari pode levar daqui para a temporada? Ah, é assim, aparentemente, ah, e vimos depois as declarações do Leclerc, acho que até devem ter visto vocês dois, que ele depois até não diz que o problema até estava no chassis, não está no chassis e se calhar a Ferrari pode acabar por levar alguns ensinamentos para começar a tentar perceber o que é que levou a esse dano. É certo que vimos durante o fim de semana que o carro estava baixo em algumas situações, principalmente a qualificação era um carro que raspava muito. Ahm, e se calhar podem eventualmente, enfim, tentar perceber se de facto um carro muito baixo acabou por deteriorar o chassis, mas eu não consigo apontar muitos defeitos à Ferrari porque as paragens nas boxes correram bem. A estratégia correu bem, foi uma estratégia que foi igual à do Piastri, foi igual à dos outros carros e que cumpriu na medida em que foi possível e não foi a estratégia que de facto tirou a vitória ao Leclerc. E eu não sei o que é que não sei o que é que podem tirar de novo ou o que é que podem aprender com isto porque não parece-me que foi mais um infortúnio do que propriamente uma má, sei lá, alguma incompetência. Tem as declarações do Russell sobre a altura do carro.
e maior pressão nos pneus duros. Já sabemos que o Russell também é. A língua não lhe cabe dentro da boca, então se for para de alguma forma tentar sacar alguma coisa daí, nem que seja uma desclassificação de adversários diretos, Sim, mas o Russell, ele teve umas declarações meio interessantes depois da corrida sobre o que é que poderia ter posto em causa o ritmo do carro do Leclerc depois da ida ao boxe. eu confesso Eu acho que não vi as declarações, que não as ouvi. Eu totalmente desliguei no final da corrida. Mas eu Eu acho que é, apanhei é já a Russell a ser Russell. posteriori. É Russell a Que ele ser Russell, não basicamente, vamos tentar. o que ele alegou, vamos mesmo por aqui, são alegações, é que o carro estava ali naqueles limites a roçar o ilegal em termos de altura e que para não arriscarem desclassificação com, né, se gastas ali aquela tábua, que tinham posto mais pressão nos pneus que lhe meteram, o que basicamente não lhe ia dar cabo da tábua, mas lhe ia tirar o ritmo. Foi o que se viu na pista, a perda de ritmo. sim, mas E- eu não percebo as declarações do Russell eh, quando. Ou melhor, eu não percebo as declarações de qualquer interveniente da Fórmula 1 quando reclamam que os outros estão no limite, porque o limite ainda é legal, certo? Sim, é basicamente Agora, quando falas que o Max conduz sempre no limite. Então, o limite está exatamente, lá. exatamente. Agora, se calhar o Agora, Russell se querem andar não no vence limite, mais porque não vai convém. tanto ao limite. E se calhar a Pronto. Mercedes não E vence mais porque não agora, vai tanto ao limite. sobre a Ferrari andar no limite, epá, então andem, mas também então saibam andar nesse limite, porque se depois realmente até for verdade essa parte dos pneus, quiseram ir tão ao limite que depois a maneira de não passar o limite foi prejudicar o ritmo do próprio piloto, parece uma estratégia um bocado burra e é, autodestrutiva. em relação a essa questão do Leclerc e daquela perda de ritmo quase, quer dizer, inexplicável, que coincide com uma paragem nas boxes, o Leclerc na altura mostrou-se extremamente insatisfeito com a equipa, não é? Umas longas comunicações depois passaram na transmissão televisiva. Mais tarde ele veio dizer, e essa parte eu apanhei na análise à corrida, que ele não pediu desculpa, mas dizia que aquilo se tinha devido a um problema do chassi. Agora, esse problema do chassi eu não tenho mais pormenores, eu penso que ninguém os Não tens tem, mais mas pormenores e há aquela questão que é muito é, difícil de explicar. Eu já te passo eles a têm palavra, porque quer treino. dizer, exatamente, e quer dizer, e perde-se, ou esse problema de chassi aparece exatamente no momento em que o Leclerc sai da box com duros. Um, é muito difícil Eu de explicar. posso só fazer uma crítica à Ferrari no caso. Só uma. Não, mas isto é na vertente comunicacional ou comunicativa da questão, porque muitas das vezes acontecem problemas com a Ferrari, isso é reconhecido por todos. Ah, o que eu nunca percebo é o secretismo da Ferrari, que é extraordinário em relação às outras equipas. E eu não, olhando eu não digo para o passado recente, porque se olharmos para os últimos 18 anos, 17 anos, 18 anos, o secretismo da Ferrari não tem dado com nada, porque parece uma bola de neve de erros ou de falta de informação ou de dificuldades em melhorar. E depois há ali todo aquele segredo, quase ali aquele conservadorismo típico dos italianos. Mas não tem dado com nada. Por isso, a minha crítica é essa: mais vale fazer uma melhor gestão da comunicação e de facto dizerem, e nem tem que dizer na altura quando surge o problema, ou logo a seguir à corrida, às vezes ainda um pouco quente, o problema é este ou outro, mas levar o carro para a fábrica, fazer fazer uma vistoria, uma averiguação daquilo que é necessário fazer, e a meio da semana ou no final da semana soltam um comunicado a dizer.
por motivos tal e tal, aconteceu este problema e foi isso que nos tirou a vitória. No caso deste fim de semana, acho que a Ferrari poderia fazer isso. É sério que poucas equipas fazem, nem todas as fazem, mas acho que a Ferrari acaba por ser extremamente conservadora em relação aos outros. A questão é que há quantidade de coisas que têm acontecido na Ferrari nos últimos anos iam passar a ser equipa dos comunicados. Todas as semanas iam ter um comunicado para justificar porque é que não tiveram um bom desempenho. E a dada altura o adepto também já se ia cansar porque ia começar a parecer que era só dar desculpas. Sim, eu acho que esse secretismo muitas das vezes não é justificado, principalmente quando esse secretismo leva, por norma, a maus resultados. Quer dizer, se uma equipa se esconde muito sobre aquilo que tem, esconde muito o jogo, mas vence, mas é rápido, mas é eficaz. No caso da Ferrari, isso não acontece há muito tempo e é difícil de explicar, muito sinceramente. E para nós, enquanto adeptos da Ferrari, acaba por ser um bocadinho frustrante, porque quer dizer, este Grande Prémio da Hungria é absolutamente surreal esse nível desse secretismo, dessa falta de preparação, dessa falta de capacidade. Quer dizer, a equipa está com um ritmo rápido no carro, está a fazer excelentes paragens e do nada tudo isso vai, sem se perceber muito bem porquê e sem a Ferrari saber ou querer dar uma justificação em relação a isso. E é difícil é muito difícil de compreender. Sim, Ah, eles um, um mandaram o char- Leclerc lá com aquela conversa de chassi, mas lá está, é aquela questão. Eu sei que ele treina para falar Sim, sim, com exatamente, comunicação com os social, médias. ou seja, é tipo, dizem coisas, mas no fim não as estão a dizer. É, olha, pronto, diz isso assim e assim, e pronto, assunto arrumado. Mesmo que não fosse realmente essa a questão, esse o problema, mas pronto, ele ali vê-se bem que até depois daquela mensagem de rádio libertou, ele assim que saiu do carro e antes de chegar a microfones deve ter sido logo apanhado pela parte da equipa da Ferrari que trata da comunicação, de género, olha, tu já falaste mais ali, agora vais falar de outra forma e aquilo morreu ali, não vais dar seguimento àquela conversa que já foi demasiado. É uma forma um pouco difícil da Ferrari lidar com estas situações. Um Leclerc acabou de ser ultrapassado já no final da corrida. Primeiro, teve a liderar por cerca de 4 5 segundos, se não me falha a memória, boa parte da corrida e acaba a 42 segundos e meio do Lando. E acaba também por ser ultrapassado e perder 20 segundos para o Russell. O Russell que faz novamente uma corrida muito, Ah, Russell. muito à Russell. Em terra de ninguém. A maior parte da coisa é em terra de ninguém. Ele vai, ele cumpre a função. Ele começa a corrida, ele acaba a corrida. E de repente está no pódio e não sabe explicar. Pronto. E eu acho que o maior exemplo de uma corrida a Russell, e já ia espetar aqui com sotaque britânico só para homenageá-lo, é precisamente ao Austrino no ano passado em que ele faz uma corrida sozinho em terceiro, entretanto surge em primeiro e ganha a corrida. Isso não é aquela que quando ele chega ao fim até faz aquela cara de. Sim, Exato. foi quando Norris e o Verstappen bateram. Pois. Aquilo, olha, caiu-lhe nas mãos. Exatamente. Se calhar aqui uma coisa muito britânica nisto É. de cair nas mãos. É uma coisa. Tu tiveste até o Alonso a falar disso. Se és britânico, obviamente que tens direito a mais atenção. Portanto, lá está. Até os deuses da Fórmula 1 favorecem os pilotos britânicos. Não é só a comunicação social, como temos a situação dos rookies que o Alonso falou este fim de semana. Porque a comunicação social gosta, principalmente a britânica, gosta sempre de puxar um bocadinho para cima os pilotos britânicos, mas falar em Alonso Ruth é um fim de semana muito, muito positivo por parte do piloto espanhol. E agora de regresso.
depois de uma pausa que foi feita, porque enquanto gravávamos, tomámos o conhecimento do falecimento de Jorge Costa e tanto eu como a Diogo e a Ruth partilhamos um sentimento de ser portistas e por isso foi uma notícia que nos chocou, que chocou um pouco, daí uma mudança abrupta no ambiente e nas emoções desta gravação, deixar os sentimentos à família, ao Futebol Clube do Porto e a todas as pessoas próximas. Vamos continuar a falar de Fórmula 1. Ruth, eu deixei-te a pergunta antes da interrupção sobre o fim de semana do Alonso, que faz uma qualificação muito positiva na corrida, perde um pouco de ritmo, mas que ainda assim acaba bem dentro dos pontos. Como é que tu explicas isto? Como é que explicas este quinto lugar do Alonso, sendo que há coisa de uma semana, no último Grande Prémio na Bélgica, estávamos a ver o Aston Martin a andar no fundo da tabela. O Lance Stroll de resto, que também acabou nos pontos na sétima posição. Olha, das duas, uma, ou aquele carro anda a dar nos ácidos, ou o engenheiro que eles contrataram já opina qualquer coisa. Apesar de dizerem que supostamente ele no carro deste ano não tinha nada a ver e não sei o quê, mas já são melhorias ao longo da época, não sei até que ponto é que ele não pode dar nem que seja opiniões, mas aquele carro, isto há pouco tempo era um trator, expliquem-me. Que o Aston Martin era um trator. E agora temos o Alonso a partir do P5 a segurar 15 pilotos atrás dele. Tive saudades do Kimag naquele momento. Eu sei que vocês até em off falaram que ele já tinha feito coisas deste género, mas tive saudades do Kimag no ano passado, quando fez isso para o Hülkenberg. Ahm, é assim, e lá está o Stroll também. Nós gozamos com a inaptidão do moço. Mas o carro está ali a responder bem, tanto um como o outro. O Alonso parte do P5, acaba em P5, o Stroll parte do P6, perde o P6 para o Bortoleto, que também é outro, que teve uma corrida irrepreensível, mas acaba em P7, portanto não é assim uma perda significativa de lugares. Portanto, pá, aqui qualquer coisa, sem dúvida. Eu achas que a tua opinião vai mais ao encontro aqui da aposta da Ruth, já uma melhoria no monolugar, ou achas que foi portanto, uma prestação esporádica que se deve também às características do circuito da Hungria? Eu acho que eu, eu diria pelo menos, sei lá, três motivos assim mais evidentes. Se nós formos a ver, nos últimos seis grandes prémios, o Alonso pontuou em cinco, o Stroll pontuou em dois, mas o Stroll é um caso à parte. É o Stroll. Exatamente, mas eu acho que há de facto melhorias no carro. Não é, este carro não é exatamente igual ao carro que começou a temporada. Nem é exatamente o mesmo carro que, por exemplo, participou no Grande Prémio, sabe, do Mónaco ou de Emília-Romanha, que já era numa fase mais temporada adentro. Há também uma aposta acertada da Aston Martin na qualificação. Tinha um carro muito bem afinado na qualificação e relembro que no Q3, antes das últimas tentativas de Norris, de Russell e de Leclerc, sim, o Fernando Alonso estava em P2, portanto, eu acho que isso comprova que de facto o carro estava muito bem afinado para uma volta e depois a própria característica do circuito é favorável ao Alonso. Ele historicamente é um bom piloto no Hungaroring. Ele sempre admitiu que era um fã desta pista, porque era uma pista feita para pilotos a sério, e acho que sabemos perfeitamente que o Alonso é um piloto a sério. E,
E eu acho que há estes três fatores que contaram imenso para o resultado da Aston Martin, mas em particular para o resultado do Alonso. O Alonso acaba a ser mais rápido que o Verstappen, mais rápido que. O Hamilton, Agora até tem de também. ver, mas lá está. O Alonso acaba por ser o melhor dos outros, que é, que é extremamente raro para um Aston Martin, e ainda mais raro é quando o melhor dos outros está em quinto lugar. Não posso dizer que em Zandvoort será igual, se bem que o Alonso também gosta muito de Zandvoort, eh, mas acho que neste momento podemos assumir este resultado como um caso isolado. Parece-me ser muito precoce para achar isto uma melhoria clara. Há uma melhoria, mas não me parece que seja assim tão clara quanto isso. Bem, é muito por aí. Eu acho que este é precisamente um caso isolado. Não é? É uma grande corrida para os Aston Martin, tanto para o Alonso e para o Stroll. Um sétimo lugar para o Stroll é mesmo um grande resultado. E é surpreendente, mas aqui parece-me que foi um bocadinho uma conjugação de vários fatores. Por um lado, um Hungaroring, por outro, também o facto do carro realmente ter recebido talvez algumas melhorias. Mas temos que esperar agora para o final da temporada, sendo que, e não enquanto aquilo que a Ruth dizia, este não é um ano que preocupe muito Adrian Newey, o engenheiro-chefe, o engenheiro técnico-chefe, tem um nome estranho, não é? Isto da Fórmula 1 é o Big Boss da engenharia da Aston Martin para 2026, já está ao trabalho, a mim parece-me que está a tentar fazer uma gracinha para 2026, se consegue ou não, não sei. Agora que a Aston Martin precisa disso enquanto equipa, enquanto marca, e o próprio Lawrence Stroll precisa disso, porque desde que desde que toma conta da altura da Racing Point, quando passa para a Aston Martin, era com essa grande promessa que faria a Aston Martin uma equipa capaz de ser campeão do mundo e um carro que desse a capacidade, quer dizer, numa utopia, a Lance Stroll de ser campeão do mundo. Num cenário mais real, dar a outro piloto que não Lance Stroll a possibilidade de ser campeão do mundo. Isso é uma necessidade que cada vez mais se torna urgente, porque se fizermos uma retrospectiva dos últimos anos, foram mais aquelas as corridas, foram mais aquelas as épocas em que a Aston Martin andou a varrer o pelotão, portanto, a andar de metade da tabela para baixo. Houve aquele ano em 2022, se não me falha a memória, que quando, no primeiro ano dos novos regulamentos, e que a Aston Martin, no primeiro e no segundo ano, vocês podem me ajudar, que a minha memória acima dos 30 graus de temperatura fica um bocado afetada. Um, mas quer dizer, é um ano em que a Aston Martin começa ali a lutar com Ferrari, a lutar com Mercedes, Foi em competitiva. 2023. 2023, pronto, afinal. Aliás, Exatamente, aliás, antes aliás, dos aliás regulamentos, exatamente. nessa altura o Aston Martin até era mesmo o segundo melhor carro. Era o segundo melhor carro, exatamente, melhor que a Ferrari, melhor que a Mercedes. Na altura, a McLaren, no início de 2023, era ainda uma miragem, portanto, muito longe daquilo que é agora. Mas esse exemplo da McLaren pode também servir de inspiração para a Aston Martin, ou seja, uma equipa que agora está a adquirir infraestruturas para poder ser uma equipa de topo, com um bom pessoal técnico, pode, numa questão de um ano e meio, evoluir e ter um carro vencedor. Isto na Fórmula 1 não é muito normal, mas vai acontecendo, e o caso da McLaren é claríssimo nisso, principalmente andando 10 anos para trás, talvez nem tanto, 2016, 2017, 2018, em que a McLaren tinha um carro que era absolutamente penoso. A forma como começou as temporadas de 2020, O GP2 Engine. 2022, exatamente, como começa 2020, 2021, 2022, em último lugar, portanto, ao salto, às vezes não quer dizer nada, mas eu perdi-me um bocadinho na questão central da corrida, e peço desculpa por isso, mas parece-me que aqui é o Aston Martin que precisava deste resultado para tornar a entrar dentro da discussão. Ou seja, para tornar a ser uma equipa de referência na discussão mediática da Fórmula 1, porque quando se fica uma vez fora dos pontos, fala-se, a segunda, a terceira, a quarta, mas depois torna-se uma normalidade. Olha, como aconteceu com o Alpine, enquanto a rotina não cá estava no início da temporada, foram tantas as vezes em que nós criticámos a Alpine e agora tem tido resultados melhores, mas quer dizer, mas já cai no. Este semana não, mas já cai no esquecimento e já não se torna uma novidade muito isso. Eu acho que isso também tem acontecido muito com o Aston Martin. Quem não cai no esquecimento é outro rapaz, mas eu
estamos na hora de irmos para os extras, não, peço imensa desculpa. Isso é no final do podcast, eu digo que escreve os extras para a publicação no site Fair Play. Está na altura de irmos para os destaques. E começo pela Ruth, o destaque, o teu destaque na corrida, depois o Diogo. O meu é muito claro, mas eu não vos quero roubar, portanto eu gosto aqui do clima de incerteza e de ter de pensar em alguém na última da hora. Ruth, força. Olha, eu decidi não trazer um destaque positivo, até porque para mim a corrida não foi positiva, portanto não quero procurar coisas felizes. O meu destaque vai para a malta da garagem da Alpine. O que fizeram ao Colapinto. Colapinto parte de P14, ia com ritmo até. Tem ali um azar que o obriga a ir à boxe uma vez. 11 segundos. 11 segundos. Depois tem que lá voltar e demoram 7 e para o Gasly demoram 2,5 e eu apanhei notícias de que a Alpine abriu mesmo uma investigação interna em relação a esses acontecimentos, porque é assim, o rapaz realmente depois destas duas idas trágicas à boxe não podia ambicionar mesmo nada. É só deprimente. Ruth, consideras um caso de sabotagem da Alpine? Achas que isso pode. Olha, não Que sei, sabes o que investigação nesse é? Olha, sentido? vamos aqui Uma entrar E sabotagem ele, no. ele ainda ficou à intencional. frente do Gasly. Atenção, Isso ficou à frente do Vamos exatamente, isso Gasly. também é muito difícil. Mas eu pergunto-me isto, obviamente, tem jeito de brincadeira e de provocação, mas será que o Jack Doohan, Deve ser agora no momento em que se. 2022, Em que franceses se- e argentinos, há toda uma tensão. não, a altura, o Jack Doohan, numa altura em que se fala que pode voltar à Alpine ao seu lugar, quer dizer, aqui há alguns rumores no paddock, será que ele deixou lá dois ou três infiltrados para sabotar o Colapinto? É assim, olha, eu não. É melhor não irmos para as teorias da conspiração. Eu gosto, acho que Olha, mas podemos animar o também Mas podcast, se, que é t- na minha deprimente, opinião. é. Se bem que eh, o Bottas olha para estas paragens e pensa, de que é que se queixam? Eu já tive Exatamente, paragens mais ele próprio longas. Ricardo. eu já tive Ricardo, paragens de 3 dias. Pá. 3 dias. Não, mas repara, se é E para o falar em Ricardo diz que ao menos tinha sabotagem, pneus. se é para falar em sabotagem, acho que a Alpine tem o time principal mais indicado para sabotar coisas. Portanto, Não sei Claro. do que falas, Diogo. não sei, também Sim, olha, eu, vê lá, é melhor dizeres alegadamente. Não vá, eu olha, não. também te metem um processo de 1 milhão. Vem o obrigatório e pede 1 milhão. Não, não, eu, Não. eu defendo com fatos provados pela FIA. Olha que esse processo não resultou muito bem, não é? Resultou em 3 ou 4 filas num concerto, mas o moral à parte, Diogo, o teu destaque Ora bem, eu tinha é três positivo, é destaques negativo? positivos para dar. Não, eu tenho um negativo e um positivo. Aliás, na verdade, eu tenho três positivos, mas eu vou eleger só um e acho que vamos ter todos de enfiar a viola no saco, porque vou eleger Lance Stroll como o destaque positivo. Eu tenho como contrapor esse teu destaque positivo, quer dizer, o Alonso fica. Mas eu não sou muito bom a matemática, vou dar uma de Guterres, mas quer Não, dizer, foi o que eu disse há bocado. O Alonso parte de P5, acaba em P5. O Stroll parte de P6 é passado pelo Bortoleto. Sim, claro que sim, perdeu um Então, mas, em vez de aquele destacares, em voo. vez de destacares quem passou o Stroll, mas, destacas o ultrapassado. mas repara, Claro, eu acho que no momento atual de Fórmula 1 é. Aproxima-se mais de um acidente cósmico, o facto do Stroll pontuar, do que se calhar qualquer outro piloto pontuar. Portanto, Mas por isso faça é que eu essas elegi lá o contas. Stroll. Faça essas contas. Como a Ruth diz, o Stroll começa em sexto e acaba em sétimo. O Stroll acaba a 68 segundos, conta redonda, mais alguns pauzinhos, do primeiro lugar. O Alonso em quinto acaba a 59. A minha matemática não é muito boa, mas isto parece-me que o Alonso deu Eu 9 sei, segundos ao Stroll numa corrida. Uma mas semana. repara, mas repara, eu já sabia que tu ias eleger o Alonso, portanto eu não poderia eleger o Alonso, tinha que fazer O aqui meu alguma destaque coisa não é o diferente. Alonso, pá. É Pronto, outro. e como não podias eleger o Alonso, Ah,
dos pilotos todos, o que te sobrou foi o Stroll. Não, Sim, porque como repara, nós já tínhamos falado, o Alonso, o Diogo, o Show, eu quem não também deve podia, ver. O meu eu não podia destaque é outro falar rapaz está verde. eu não podia Na falar, eu corrida. não podia falar do Lawson porque o Lawson, pronto, para não ser acusado de favoritismos. Ah, e eu acho que o sexto lugar do Bortoleto já não me surpreende. Portanto, eu fui pelo efeito de surpresa. Ah, apesar de Bortoleto ter a melhor classificação de temporada, isto não Sim, me surpreende sim, absolutamente nada. eu acho que é isso. O meu destaque o escolhido é o Bortoleto. Não por ser uma surpresa, mas porque nunca é demais, quer dizer, elogiar o trabalho de um rookie ao volante de um Kick Sauber que no O início da rookie mais temporada, velho também elogiou, portanto. exatamente, quer dizer, por acaso acaba por ser, é a gente dele, não é? O coach ou É alguma coisa do o, género. é o coach motivacional, o O coach Alonso. motivacional quer dizer, mas um rapaz que começa num carro que até chega a Q2, o bate o Camaro na qualificação na Austrália, mas que depois o carro parece absolutamente perdido e aqui que salva, podemos dizer já é Albi, parece completamente desinteressada do ano 2025, foca-se em 2026. Do nada, estes rapazes a partir de Silverstone, até um bocadinho antes, fazem pódio e fazem pontos, e o Bortoleto, que passou ali um par de corridas complicado, já no meio da primeira metade da temporada, sei que isto é um bocado confuso, e acaba em sexto, tem que ser extremamente elogiado, é absolutamente fenomenal. Eu, de um ponto de vista pessoal, eu acho que o Bortoleto é destes rookies, ou seja, dos rookies que entraram este ano, a par do Adjar e do Antonelli, são os rookies mais capazes de um dia vencerem corridas na Fórmula 1. O Antonelli que também poderia ser um destaque negativo, mas já que toda a gente tomou a iniciativa de dar um destaque negativo e um positivo, eu tenho que, até porque não se falou no podcast Por acaso ainda não de deu Max negativo, Verstappen, E eu não dei um exatamente, positivo. um décimo positivo. Tá, exatamente. depois estávamos no. Concordamos todos, foi nesse sentido. Mas depois, se quiserem, podem criticar e falar bem daquilo que falta. Mas eu tenho que se falar do Max Verstappen, que não se falou neste episódio, mas quer dizer, do Max Verstappen e da Red Bull, ao par daquilo que a Ruth também fez a brincadeira com o Stroll, também começa em oitavo, acaba em nono, anda para trás, os pneus derretiam como sei lá bem o quê, quer dizer, é uma coisa surreal, nunca vi um Red Bull a desgastar tantos pneus e foi uma corrida muito, muito frustrante para o Verstappen. Mas sigam para os vossos reparos. Aquilo que Sim, falta Sim, eu, mas foi eu uma corrida confesso que frustrante para o Verstappen, mas aconteceu que ele mesmo lá atrás voltou a encontrar-se com o Hamilton, portanto, há todo um ciclo, estás a ver? Não, eu acho que, ele não se o repara, sente Hamilton, sozinho lá atrás. o Hamilton desde que o usou palavras muito início, duras após a qualificação, em que lhe sim. perguntou o que é que se passava, ele disse que a culpa não era da equipa, que a culpa não era, que a culpa era dele, que era inútil, é a Ele expressão que disse isso no sábado, mas no domingo já teve declarações mais estranhas que parece que se passa qualquer coisa. Pá, eu não quero dizer grave, mas há uma coisa muito suspeita. Se passa na garagem o 44 no da Ferrari. Ferrari, porque Eu, ele eu disse isso, falou que há coisas internas, que há todo um sentimento, quando há esse tipo de sentimento e não sei o quê. eu acho E eu que fico naquela, o que é que há de interno que seja tão mau ao ponto claro, de lhe mas eu acho dar que o tal sentimento? o de interno, quer dizer, eu penso que o Hamilton, quando assinou pela Ferrari, que pensa que se tornará o piloto número um da equipa e que será o mais competitivo. Isso não tem acontecido por enormíssima margem, porque quer dizer, apesar de uma forma inexplicável como o Leclerc perde a corrida, acaba em quarto, o Hamilton acaba em 12º. O Hamilton tem uma vitória numa sprint que vale o que vale, o Leclerc tem dois ou três O, pódios. o Hamilton partiu de P12, acabou em P12. É Não verdade, desceu nem subiu. nessa lógica Sim, faz algum eu sentido, mas quer acho dizer, que, eu acho que é um bocadinho por aí. E eu eu acho que o digo a problema do brincar, deixa-me Hamilton, só acabar. Eu, sim, eu, sim, eu sim. digo, eu digo a brincar, mas vocês não acreditam. Eu, até ao final da época estou completamente confiante de que vai sair um press release da Fórmula 1
a dar, estou a ver, trazendo isto para o mundo do futebol, a troca do João Mário pelo Alberto Costa. Vai ser uma troca Hamilton Ah, Antonelli. Eu estou o completamente Hamilton tem confiante um disso. anúncio qualquer para fazer a 8 do 8. Não sei o quê. I'm back. Não, eu acho que isso está mais voltado para a música. É capaz. Sim, Eh, Nesse mas sentido, não vou ouvir. eh, eu, sobre o Hamilton, sobre o Verstappen e que de forma muito rápida, eu acho que o problema do Hamilton, acima de tudo, é mental. Eh, Porque o Hamilton não, assim, não é, já não estava habituado a ter que se adaptar a uma nova realidade. E se calhar faltou alguma preparação mental antes de voltar à Ferrari. Antes de voltar, não, antes de ir para a Ferrari por dois motivos. Porque, primeiro, porque qualquer piloto que vai para a Ferrari tem que ter preparação mental. Segundo, porque era uma mudança, era um motor novo, uma embreagem nova, um carro completamente diferente, uma filosofia completamente diferente. Eu acho que o Hamilton estava mal preparado e isso acaba por se refletir mentalmente. Sobre o Verstappen, é uma nota ainda mais rápida, que é desde o início de 2024, ou melhor, ou desde o fim daquela época de 2023, foi se calhar uma das melhores épocas que um piloto fez na história da Fórmula 1, e eu já perdi a conta, à quantidade de vezes que me perguntei ou que disse portanto, que a Red Bull fez o pior fim de semana que eu me lembro de ter feito. Não pelo resultado em si, mas pela falta de competitividade. Ou fazer parecer uma equipa do meio do pelotão para o fundo do pelotão. Tudo bem que está. Enfim, agora acho que até podemos arranjar desculpas para os novos procedimentos que o Laurent Mekies até possa querer implementar na equipa, mas é um facto. É um facto que eu acho que a Red Bull volta a fazer o pior fim de semana que me lembro, eh, em alguns anos. e mesmo assim o Max vai confirmar que para o Anelli que fica. Sim, mas se calhar por amor Tá, ao é ano. doido. Ou está com expectativa de que a Red Bull consiga dar volta a esta situação, o que eu acho muito Ele pouco é- provável, não é? Por ou sabe vários alguma motivos. coisa que nós não sabemos, ou tem síndrome de Estocolmo. E então não sai dali. Pois, Pode ser pois, isso pois. também. Olha, o Leclerc definitivamente tem. Mas há de chegar, não é? Há tantos anos, não é que não chegou o ano em que ele seja capaz de ganhar a porcaria de um campeonato com a Ferrari. Pelo menos eu ainda mantenho essa esperança. Meus amigos, mais alguma coisa a dizer em relação a este Grande Prémio da Hungria? Podemos ir para as nossas previsões longínquas, as nossas previsões longínquas do próximo Grande Prémio da temporada em Zandvoort, nos Países Baixos. Agora vamos para a pausa de verão e o Grande Prémio é no último fim de semana de agosto, ou aquele fim de semana que cruza os últimos dias de agosto com o primeiro de, não, é de 29 a 31 de agosto, assim é que é. Sim, é só Um, agosto. é só agosto. Estava convencido que era de 30 a 1 de agosto. Eu não sou muito bom com datas, peço imensa desculpa. Vamos para as previsões. Quer dizer, esta corrida que para o ano vai ter, portanto, sprint, de maneira que temos que aproveitar este último ano, que é uma corridinha normal. E eu quero avançar com as tuas previsões. Quero avançar e eu vou fazer aqui uma. Vou inverter aqui um bocado o sentido. Porquê? Porque eu tenho vindo a apostar em Piastri em primeiro e o Piastri não fica em primeiro, ao menos nos últimos quatro grandes prémios ficou uma vez em primeiro. Portanto, eu agora vou apostar da pole position para o Lando Norris, P2 para o Piastri e P3 para o Russell. Puto, Acho que o Verstappen não vai ter muita sorte em casa. puto. A tua previsão. Ahm, olha, eu não sei porque há coisas que é o que nós queremos, outras coisas é o que acontece. Eu queria muito que os McLaren nos batessem um no outro, o Piastri travou, portanto eu sei lá o que é que eu quero para a próxima corrida. Olha, para a qualificação, eu vou meter o Piastri em P1, o Lando em P2.
E vou fazer a Bold Prediction e o P3 vai para o Alonso. É, Até pensei que ia ser aqui para o Sainz. É, exato. e Olha, a não, tua Ferrari não, fazia olha, isso. o P3 vai para o Stroll. Estou a brincar, pá. Não, Aí eu é, meto. desligava, acabava com este episódio e nunca mais voltava. Um, mas Não, pode ser isso, pode ser essa promessa. Eu digo aqui hoje que se o Stroll ficar no pódio da próxima corrida, deixo participar neste podcast e entrego-vos tudo. Vamos para. Estou não, muito não, certo que não, isso não não, vai não, acontecer, não. por Eu isso. estou Estou a dar ao completamente certo que isso não vai Alonso. acontecer, por isso. Não, o Alonso no P3, mas na qualificação. Na corrida, os McLarens vão bater. Não vão. Não, isto, eu acho que se já com muita força há de acabar por acontecer. Mas até lá, eu vou dar a vitória ao Piastri. Não quero que o Norris vença. Portanto, ele parte de P1 e acaba em P1. E o Zac Brown vai ter que lidar com isso. E problema dele. O Norris vai pipocar e acaba em terceiro. E o Russell, sem saber como, acaba em segundo. Bem, vamos animar um bocadinho isto. A position é feita pelo Verstappen em casa. O Norris fica em segundo e o Piastri fica em terceiro. Até que na corrida, o Piastri recupera a primeira posição. O Max fica em segundo. O Leclerc é terceiro. E o Norris sai do pódio porque na primeira volta há de bater portanto, não houve álcool o Russell. E ficam ali os dois britânicos encostados. Pois vocês têm aquele ódio ao Russell também, né? Eu não Opa, eu não diria que tenho nenhum eu. ódio, eu vou aqui deixar disso claro, mas não tenho nenhum ódio ao Piastri quando digo que quero que os dois McLarens batam no outro, não é porque deteste os dois pilotos. Eu não diria Só estou defendendo, farta de os ver a ganhar. E parece-me que a única solução vai ser defendendo, um limpar o outro da pista. defendendo a mim e ao Diogo, não, não é uma questão de ódio, é mais uma falta de empatia Isso pelo é, Norris. é, E pelo Russell. consideramos uma. Mas Eu acho somos que. humanos portanto, não Mas defino a eu simpatia por acho que a nenhuma questão do gente. Russell. E eu acho que a questão do Russell resolve-se facilmente se ele. E isto é um bocado idêntico ao Norris. Resolve-se facilmente se ele falar menos e andar mais. Parece-me que sim. Eu acho que nem eu vou andar mais, porque repara, na última corrida ele andou mais, ele passou o Leclerc e mesmo depois de o passar continua com o mimimi no rádio. Sim. Ou Portanto, Epá, isso, ou esse fazer gajo uma coisa ainda é mais. chato. Ou, ou fazer uma coisa ainda mais interessante, que é mudam de nacionalidade e que se calhar é ainda mais fácil de resolver o problema. portanto, há Parece uma aqui um teoria. hate aos britânicos. Não, Não, só alguns. é com esta Alguns. teoria do Diogo que nos despedimos. O episódio já vai longo. O Diogo, muito obrigado. Obrigado também a vocês que estiveram desse lado a assistir-nos. E nós voltamos em setembro, depois do Grande Exatamente. Prémio dos Países Baixos. Obrigado e até lá e boas férias.